Já estamos de volta com o seu estilo de vida e agora nós conversamos com a nutricionista Vanderlei Oliveira, porque se você acha que os alimentos que você consome não tem nada a ver com a sua voz e não influenciam nas suas pregas vocais, você está muito enganado e hoje ela vai contar tudo sobre isso pra gente. Bom dia, doutora. Bom dia. Então a gente já tem aqui 2 maçãs e a maçã realmente é a queridinha e é a mais famosa quando a gente conversa sobre a voz, né? Sim. Porque as pessoas normalmente lembram daqueles quadrinhos que a gente leva maçã pro professor, aí o professor sempre tem uma maçãzinha na sua mesa, na sala de aula, e a gente nunca entende, mas por que essa maçã tá na mesa desse professor o tempo todo? Olha, a maçã, ela tem o poder adstringente e ela é muito boa, né? Principalmente para quem está com problema de rouquidão. Tem problema de rouquidão. E tem uma diferença entre a maçã verde e a maçã vermelha. É pouca diferença, mas existe. A maçã verde, ela tem mais, a acidez dela é mais apurada, tá? E o que já tá valendo? Pode. E o que se respeita à voz, ela é uma das queridinhas, né? Ela é uma que mais ajuda. Temos também a laranja, temos o limão, temos 2 tipos de limão. Eu trouxe 2 tipos de limão, que é o limão siciliano e o limão normal mesmo, usado, né? E eles também são uma boa opção. Uma boa opção. O primeiro item, né, para hidratar a voz, para deixar essa voz boa, nós sabemos que é a água, né? A hidratação através da água mesmo, que já foi abordada, e eu volto a abordar novamente, que a água, você tendo uma boa hidratação hídrica entre 8 e 10 copos com água ao longo do dia, com certeza você vai estar bem hidratada. Isso é sempre uma dúvida, né? Quanto de água que a gente precisa tomar por dia? Quantos copos ou quantos litros cada pessoa precisa ingerir de água por dia? Olha, varia muito, mas é entre 2 e 3 litros. Mas você ingerindo pelo menos 2 litros, o outro restante do líquido você pode tirar dos alimentos, né? Que você come, das próprias frutas, dos sucos, né? Que você toma, de um caldo, de uma sopa. Tudo isso também você está ingerindo uma quantidade de líquido. Além disso, quais outros alimentos a gente pode dizer que a gente pode, por exemplo, limpar a nossa garganta? Olha, para limpar as cordas vocais, os alimentos ricos em água são os mais indicados, né? Quais são os alimentos ricos em águas? São uva, a laranja, o abacaxi, a melancia, a pera, a própria maçã, né? Porque a maçã, ela é uma das principais, que ela tem um poder adstringente, que é o poder desengordurante, né, que vai ajudar a limpar, desengordurar a corda vocais e limpar a laringe, né? E se a gente precisa desse efeito, então, é lógico que alimentos que são muito gordurosos não são, digamos que, aconselháveis, né? Verdade. As pessoas que já estão com problema de rouquidão, então estão com algum problema de voz, o que acontece? É evitar alimentos gordurosos, principalmente os alimentos, né, os derivados de leite, nesse período, né, os derivados do leite. Por quê? Porque eles são gordurosos e isso pode prejudicar mais ainda a voz, dar aquela falsa sensação de bem-estar, mas depois piorar. Em relação aos alimentos que não são caseiros, aqueles que a gente utiliza, por exemplo, no forno, aí já são prontos, na realidade, né? Tem muito conservante e é aquela alimentação prática, porque a gente não tem muito tempo no dia a dia, daí a gente vai lá, coloca no micro-ondas, pá, tá pronto. Esse tipo de alimentação é uma alimentação, digamos que aconselhável ou então indicada para a pessoa que trabalha com a voz? Olha, não são muito indicadas, principalmente os carboidratos refinados, né? Que são os doces, os bolos, os alimentos, as massas gordurosas, não são muito indicadas, principalmente se a pessoa é uma pessoa que utiliza muito a voz, como os cantores, como os próprios repórteres, né? Que falam muito, os professores, os médicos, né? Que trabalham no consultório.
Por exemplo, eu tenho 3 dias na semana que eu atendo o dia todo, das 8 da manhã até as 17 horas. E eu tenho um período, 1 hora de intervalo. Então, eu faço uma boa hidratação, que no final do programa eu vou deixar umas dicas assim bem legais. Em relação aos doces, eu confesso para a senhora que eu gosto bastante de um docinho. E eu conheço pessoas também que sofrem porque trabalham com essa voz. E aí, como a gente trabalha com essa voz, a gente não pode mergulhar no doce. Mas por que esse doce é um pouco prejudicial? É prejudicial porque eles contêm bastante açúcar e com isso vem as gorduras também, né? Então é prejudicial. Isso deixa a sua saliva grossa. E a sua saliva ficando grossa vai prejudicar as cordas vocais. Então a saliva e a água, no caso, viria para solucionar isso, né? A água hidrata, deixa essa saliva mais fina, não só a água, as frutas também, né, deixam a saliva mais fina, principalmente aquelas pessoas que sofrem muito daquele chamado pigarro, né? O que é o pigarro? O pigarro não é nada mais do que a saliva grossa, né? Então, quando você estiver se sentindo com aquele pigarro, é ingerir água, mas não água muito gelada, água numa temperatura ambiente que é para melhorar essa voz. A gente sempre escuta falar de uma combinação também da água, por exemplo, com limão, com gotículas de limão. Isso é uma boa combinação? É verídico. Não que isso fique repetido por muito tempo, né? Porque a partir do momento que você vira uma constante na sua vida, isso já não vai fazer tão bem. Mas de vez em quando é assim, muito bom a água com limão. Então essa água seria, a gente pode dizer que ela teria, por exemplo, um plus, né? Alguma coisa a mais, porque a água já é muito boa para a questão da hidratação. E aí, além disso, a gente ainda acrescenta o limão e esse limão daria uma equilibrada nessa... Uma equilibrada no pH. Eu vou falar, daqui a pouco eu vou falar sobre as águas aromatizantes e as águas com sabores, né? Que ajuda muito e tem os alimentos corretos para fazer essa água, principalmente o professor. Se ele dá aula nos 3 períodos, o que ele pode fazer? Ele, de manhã, pela parte da manhã, ele pode usar a garrafinha dele com água livre, água normal, água potável. E no período da tarde, ele pode usar uma água com sabor, que ele pode colocar a maçã, pode cortar a maçã e colocar dentro da garrafinha, ou pode ser o limão, só que o limão com o tempo, se ele não beber logo essa água, ela vai ficar azeda essa água. Já a pera, a laranja, a maçã, ela já dá um sabor melhor que dá para ele até terminar de dar aula, ele ainda está tomando aquela água com sabor normal, não altera o sabor. Agora, lembrando que essa água, digamos que com sabor, porque existem algumas águas com sabor no mercado, mas que tem conservantes e que tem gás também, que são, enfim, não são naturais, não são preparadas mesmo em casa com a própria fruta. Então, nesse caso, é melhor que a gente faça em casa, né? Não, nesse caso é melhor que, não só nesse caso, mas o correto é que você faça em casa mesmo, caseiro. E não deixe porque você já tem o iter industrializado, já tem um teor de sódio e outras coisas, açúcares, embutidos. Então, o mais saudável é você fazer mesmo com a própria fruta caseira mesmo, levando de casa. O nosso diretor de TV, Emerson Campelo, quer saber se o café faz mal para a voz. Se é verdade que a pessoa que bebe muito café tem as pregas vocais prejudicadas. Sim, a cafeína em si, ela prejudica, né? Não só o café, né? Tem os refrigerantes, os alimentos ricos em cafeína. Então, se você já está com essa rouquidão, já está com esse problema na voz, é melhor que você evite o café. Isso sim faz a saliva ficar grossa e com isso vai prejudicar as cordas vocais. Sendo assim, a gente pode dizer que o chocolate, por exemplo, é um vilão. É um vilão, porque além de ele ter cafeína, ele é rico em gordura, né? E no caso a gente já falou que a gordura é um problema. É verdade, a gordura é um problema. Não só a gordura em si, mas os refinados em si, os industrializados. Então, para você ter essa voz perfeita, é você ter uma boa dieta, comer bastante verduras, frutas, alimentos, água não tão gelada, né? As águas não tão geladas, e nem alimentos muito quentes também.
ter um equilíbrio numa dieta que você vai ter uma voz com certeza. Doutora, por exemplo, vamos supor que eu estou vendo aqui apresentar o programa e aí, logicamente, eu trabalho muito com a minha voz. A minha voz está sendo utilizada constantemente e pelo menos por 1h30, né? Porque eu fico aqui conversando com vocês e conversando com os entrevistados. Antes de eu entrar no ar, o que seria o alimento ideal para eu consumir? Ou, de repente, eu não deveria consumir alimento nenhum? O que eu deveria fazer antes do programa começar? Não, como é pela parte da manhã, o seu programa, você tomar um belo café da manhã, acompanhado de proteínas, proteínas não tão gordas, né, como ovos, como queijo, o queijo coalho, que é o queijo menos gorduroso, e comer uma maçã, né? Então, comer uma fruta rica em água, como uma pera. E se você for prolongar essa entrevista, for ficar por muito tempo, você preparar uma água também saborizada e deixar ali do seu lado para você ficar tomando. Então, você tendo um bom café da manhã, já com uma fruta, isso vai ser essencial. E depois que o programa termina, de que forma que eu posso me alimentar? Eu já posso comer, por exemplo, um x-salada, ou então, não sei, consumir alguma coisa assim considerada mais gostosa, mais pesada? Como que a gente pode agir depois que o programa acaba, depois que finaliza? Depois que finaliza, a primeira coisa que você tem que fazer é se hidratar, né? Tomar água e depois fazer uma alimentação leve, que não seja nada pesada, porque isso vai ser bom para você, vai ser uma reeducação alimentar. Não vai ser bom só para aquele momento, mas vai ser bom para outras ocasiões também, porque você é uma pessoa que sempre está utilizando a voz. Então, independente de você estar utilizando a voz ou não, a alimentação saudável sempre é a melhor parte, né? Doutora, algumas pessoas também têm um costume que é bastante comum, eu diria. Porque quando a gente está sentindo aquela dorzinha na garganta, ou quando a gente sabe que a gente vai precisar utilizar muito a nossa voz, ou qualquer coisa desse tipo, a gente compra aquela balinha que é de hortelã. Daí parece que engana um pouquinho a nossa garganta, né? Parece que dá aquela revigorada e você consegue falar mais um pouco, mas depois, no final do dia, ou depois de um tempo consumindo essa bala, a gente percebe que ainda tem aquela rouquidão, que a gente se sente, às vezes, até mais cansados do que anteriormente. Por que isso acontece? Verdade. Eu ia até falar esse item mesmo, mas o gengibre também e o própolis, eles têm também. Quando você ingere o gengibre e o própolis, com benefício de só você estar com infecção na garganta, isso pode até resolver, pode até fazer um tratamento. Mas quando você está com uma rouquidão, você quer conservar essa voz, o gengibre e o própolis, ou aqueles esborrifadores, né, ou as próprias balas que você acabou de citar, não são muito adequadas. Por quê? Porque elas têm propriedades anestésicas que pelo um período bem curto, ela pode deixar anestesiada essa corda vocais, mas depois ela pode agravar muito mais a patologia, né? Se já tem uma patologia ali, ou ela pode agravar muito mais, você ficar, como você acabou de me dizer, ficar com mais rouca, com aquela voz mais pesada. Doutora, muito obrigada pela sua participação. E é claro que a gente quer saber das suas dicas, né? Daquilo que você faz para cuidar da sua voz. Muito obrigada a você. Outra coisa, o que eu digo sempre, principalmente para os professores, que sempre tenham nas suas garrafas uma água com sabor, que pode ser um limão, quando ele for tomar mais rápido, ele possa utilizar o limão. E quando for ficar num período maior essa água na garrafa, ele pode colocar maçã cortada e aí ficar ingerindo, porque a maçã é mesmo a mais indicada quando se fala em cuidar da voz e cuidar das cordas vocais. Muito obrigada mais uma vez. Nós vamos para o intervalo com uma mensagem deliciosa do Arlen. Ele mandou assim pra gente. Ele é o Arlen da Alvorada 1. Com o WhatsApp fora do ar, por 72 horas, percebi o quanto o estilo de vida está inserido na minha rotina. Bom dia para você também. Eu quero dizer que a produção toda também já está muito acostumada com as suas participações, viu? Às vezes, quando você não manda mensagem pra gente, a gente até comenta, gente, o Arlen não acordou hoje ainda, será que ele não vai mandar participação? Porque vocês são todos muito importantes e muito especiais. E ele ainda diz assim, a apresentadora gosta de um doce, mas na verdade é um doce. Um doce são vocês que estão sempre participando do estilo de vida e nos ajudando a construir esse programa diariamente. Nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouco a gente está de volta. Não sai daí que eu estou esperando por você.
Saúde.